Tá certo. Z é para cima, Z é positivo, né? É o K positivo. E o roxo é o K negativo. Correto? Beleza. Isso mesmo, né? O verde é positivo, o roxo é o negativo. O K negativo vai para baixo, vai em direção para dentro da tela, né? Exatamente. Uhum. Beleza. Pronto, daí isso aí resolveria o probleminha. Então, o probleminha já fizemos um problema aqui, já vimos um pouco da teoria. Sim, é isso que eu quero. É tipo assim, é na hora de fazer o problema, eu tenho que relembrar as coisas, sabe? Certo. Bem, tem algum problema que você está muito ansiosa para falar a verdade, eu reparo isso. Estou Mas muito você não ansiosa. precisa ficar ansiosa, sua prova é só amanhã. Hoje é dia de ficar de boa. É Amanhã. porque, assim, depois de tanto tempo, sabe, eu voltar a estudar, não é meu ambiente mais, eu sou bem mais velha do que todo mundo. Ah, é? Me Então, conta um pouco aí da tua história. Você disse que com o tempo sem estudar, mas eu pensei que foi tipo umas semanas, assim. não, Não te eu entendi fazia direito. engenharia mecânica lá na UFOP e abandonei em 2015. 2015 eu Ah, abandonei a engenharia. Daí porque eu engravidei, aí eu não consegui, né, me aham. dedicar. Era integral e tal, então assim, não consegui. Bom, tive um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Eu tenho 4 De filhos. 2015 até agora, que Até legal. agora eu tenho 4 filhos. Ganhou da minha irmã tem 3. E 2 a agora, partir de 2015. e, e agora que meu filho mais novo já está um pouquinho maior, está com 4 anos, eu estava inquieta, sabe? Para dar continuidade a esse ciclo que eu não fechei, né? Ter minha Aham. graduação e tal, isso eu prezo muito. Então, já me programando para entrar agora nesse semestre 24/1, o calendário da UFOP está atrasado, a gente vai entrar em 24/1 em março, eu me programei para fazer essa disciplina, que era uma disciplina que eu já tinha feito e tinha tido dificuldade, como isolada, fazendo sozinha, para eu poder passar nela, não ter que fazer junto com outras disciplinas, sabe? Só que assim, minha rotina é muito complicada, né? É bem complicada, assim, bem atarefada. Então, assim, e quando eu entrei, e para me ambientar novamente na universidade, né? Tem coisas assim que em 2015 não existia, a gente estudava na biblioteca. Hoje a gente tem um livro digital, assim, à disposição da gente, né? Tá bem diferente mesmo. É. Então, assim, para eu me ambientar, porque é outra geração, é outro tipo de estudo. Então, falei assim, deixa eu me ambientar na universidade antes de eu entrar, para eu não sofrer mais do que eu já sofro. E aí eu estou fazendo essa disciplina como isolada, porque ela faz parte da minha matriz, para eu já aproveitar, para eu não ter que fazer ela junto. Só que eu estou me dedicando da mesma forma como eu me dedicaria se eu tivesse Já no matriculado, curso, né? Aham, sim, já no entendo. curso. Mas Mas eu daí tu vai poder passei, validar, né? mas eu já passei no SISU, já vou entrar novamente. Em dia 25 de março, eu estou entrando de novo. Então, Aham. assim, eu já me considero matriculada novamente. Então, só que não mais na engenharia mecânica, porque eu falei, eu não quero mais essa área, é muito complicado, vai ser um curso muito puxado, vou ficar mais de boa. Vou para a engenharia de produção. Pronto. A produção é bem mais de boa, Mas realmente. aí está faltando física 3, física 2, física 4 do ciclo básico, o resto eu já fiz. Só que há 10 anos atrás. Então, na hora que eu faço física 3, eu tenho que relembrar do cálculo 3, eu tenho que relembrar da álgebra, do cálculo vetorial, entendeu? Eu tenho que relembrar de várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, por isso está um pouco puxado para mim. É isso. Entendo. É complicado, bastante matemática, bastante coisa para ver. É, Mas, bem, o que que eu posso dizer para você, né? As coisas estão aí na tua cabeça, tenho certeza. E também, tendo em vista a cagada que a professora fez de, né, cobrar tudo em cima da hora, assim, eu não duvido que ela deu uma amenizada na prova, né? é. Então vamos torcer por isso, né? Mas você pegou bem ali, até o que eu perguntei para você foi óbvio, né? Até você achou estranha a minha pergunta, mas não é tão óbvio assim, não, né? Então é porque você tá bem na matéria. Então vai dar tudo certo, tenho certeza. Uhum. Beleza, muito bem. Vamos continuar aqui. Força entre dois fios condutores. Outra coisa aí que aparece
com muita frequência antes de a gente falar de lei de Ampère, né? Bem, então ele faz toda a dedução aqui, essa dedução também está no Halliday, mas nós vemos aqui um fio, corrente indo para um lado, gera um campo, o campo segue a lei de Biot-Savart, e, bem, quando a gente tem esse produto vetorial, a gente cria um ângulo externo a esses dois aqui, que a gente vai chamar de φ por hora, porque tem a ver com a rotação, né? Então a gente dá nome de ângulo aí. Beleza, isso pro fio A, que vai gerar um campo onde está o fio B. Só que o fio B vai Vai ficar gerar. sujeito a uma força, Uhum. ok? Porque ele também tem carga e tudo mais. Daí o que que vai acontecer? Essa parte aqui é meio braba. Por quê? Porque dependendo do sentido da corrente, esses fios ou vão se repelir ou vão se atrair, dependendo Entendi. do sentido Sim. de ambas as correntes, né? Uhum. Então, é, na prática, é o que ele vai mostrar aqui, depois de um pouquinho de matemática aqui, né? Que ele vai colocando nas equações, mas a gente chega nessa expressão para força aqui, ó, que depende das duas correntes e do comprimento desses fios, da distância entre eles, mas mais especial que isso é o seguinte: se os fios tiverem, né, esse sinal de menos indica isso, se os fios tiverem com o mesmo sentido, os fios se atraem, Uhum. e eles vão se repelir se tiver sentidos contrários, beleza? Bravos. Beleza. Exatamente. Então tá bom. Olha, bobina, eu duvido muito que caia, então a gente pode Eu não eliminar. duvido, não. Sério? Então tá. Eu Eu não acho. vejo cair, não tem nem no rally de dedução dessa bobina aqui, não sei por que que tem nesse slide. Isso daí? Hum, É. isso daí ela deduziu aqui. Não, eu acho que tu tá confundindo. Tu tá vendo isso e tá Não, pensando que é a figura, o campo magnético de um fio infinito, não, né? não, ela deduziu. Poxa, Ela então, deduziu. Ela fez e deduziu. Aqui, ó. bem, eu acredito em Ela, ti. ela não é que ela deduziu, ela demonstrou. Ela não deduziu, ela demonstrou. A gente chegou exatamente nessa fórmula aí. Zero i r ao Ah, quadrado, 2. No caso, ela deduziu caramba, x. isso é bem louco, para falar a verdade. Na verdade, é isso, é sobre isso que eu estou falando. Caramba. Para que eu preciso demonstrar isso? Eu preciso saber aplicar isso. Bem, professor, ela é do departamento de física, De talvez ela não pense o física. mesmo que Ela você. é física teórica, é por isso, ela é bem assim, bem teórica mesmo. Bem, olha só o que eu achei aqui naquelas várias folhas que você me enviou. Um problema que se aplica muito bem ao que nós estamos vendo agora, fios ou melhor, correntes em fios, né, distintos. Eles estão com uma distância diferenciada entre eles. Muito bem. Esse probleminha aqui é o 35 no Halliday. 35 no Halliday. Deixa eu ver o meu livro aqui. Esse daí é do volume 10 que eu tirei. Aham, tô ligado. Volume 10, bem, os volumes são bem parecidos, né? A São. princípio, esse problema aqui é para ser um dos problemas fáceis do Halliday. Eu não sei, agora eles colocam a letrinha, né? Como Antes eles colocavam um fácil. pontinho É pra gente se sentir pior ainda. Tipo assim, poxa, é um problema para fácil ser um e eu dos não tô problemas conseguindo fáceis. fazer. Então, Pois eu tô é, ferrada mesmo. pois é, Deixa sem fácil, sem nada. é, né? Pois é. Bem, o que que nós temos aqui, né? Nós temos aquela expressão que está lá no slide que o professor obteve, ah, mas aqui, bem, então deixa eu trazer aquela expressão. Ela é assim, ó. F de φ sobre L igual a mi0 i 1 e 2, a distância, muito bem. Por enquanto eu vou deixar só D, tá bom? Depois eu vou falar qual é. Uhum. 2π, e daí, deixa eu dar uma olhadinha aqui mesmo. 2π, sim, 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 sim. A gente, 2PD. é que eu tô nessa, opa, eu tô nessa aqui, né? Nessa aqui. Uhum. Então, bem, é que tem o seguinte, o que que vai acontecer aqui? Você vai ter que lidar com uma decomposição.
uma vez que tu tá falando de uma situação como essa, que não Sim, é exatamente reta, sim. né? Exatamente. Eu fiz essa daí, assim, até entendi na hora, mas eu queria fazer uma revisão dela, porque ela está Certo. capacitada a ser uma parecida com essa. Você acha que pode cair uma dessa, então? Que assim, envolve um pouquinho mais de divisão aí, de decomposição, enfim. É. Bem, nós temos aqui o. É que esse D é o D2, né? Esse cara aqui de baixo, certo? Uhum, D2. Muito bem. A gente pode pensar no cosseno do ângulo aqui, sim. né? A gente pode pensar nesse roxo, para começar, que vai ser a hipotenusa, que vai ser claramente D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado, certo? Aham. Me ajuda aí, tu que já fez. Beleza. Ah, você quer Tu já fez, vou colar de ti. Então, se a gente pode definir cosseno igual o a cosseno de alfa, D2 onde sobre o, D, onde o φ, eu vou hipotenusa. dizer que é esse cara aqui, tá bom? Uhum. Isso. Daí vai ser o cateto adjacente, que é o D2, Sobre dividido pela hipotenusa. hipotenusa, que é a raiz que zona que eu escrevi ali. Aham. Quando a gente está pegando uma força na física, a gente está pensando na componente que nos interessa aqui para o nosso processo, né? Que no caso vai ser essa componente. Deixa eu só ler direito isso aqui antes de mais nada. É a componente X, exatamente. Aqui está o detalhe. Ou seja, É, a componente horizontal. Por isso que a gente está pensando no exatamente no cosseno. cosseno. Nem precisa escrever o seno, ok? Uhum. Então, se eu estou pensando na componente X, eu já coloco aqui o cosseno de φ. Beleza? Beleza. Beleza, mas então, ah, agora, bem, eu acho que tu chegou na mesma coisa que eu, então, né? Se tu tá me acompanhando. Sim, na verdade, eu nem coloquei a não coloquei já com a hipotenusa, assim, já entre na raiz, não, coloquei D ao quadrado mesmo. Porque vai aparecer ele ao quadrado embaixo, né? Mas é Exatamente. porque, bem, vai aparecer porque tem a raiz aqui, né, do cosseno e tem a raiz aqui do D, né? É, Por isso. Então tá bom. Então você conseguiu fazer o problema aqui, não precisa ir pra frente. Beleza? hum, Então tá bom. sim. A menos que você queira ir contigo, mas eu preciso ter. Eu quero saber, assim, uma explicação mesmo, o que é o L aí, na verdade. O L? Bem, é porque você está escrevendo a força, essa força, ela está em termos do comprimento dos fios, que a princípio aqui em nenhum momento foi informado, Uhum, ok? Então, quando você chegar na resposta, você não vai chegar numa resposta em, em newtons, vamos dizer assim, mas sim newtons por metro, entendeu? entendi. É isso que eu quero saber. Já que ele pede ele por unidade de comprimento, né? Então, Aham. tu está dividindo ali supostamente pelo tamanho do fio, percebeu? Tá, é porque, na verdade, na hora que eu fui fazer, eu anotei essa dúvida, o que é exatamente o L, e aí depois eu coloquei a resposta, comprimento do fio. Eu queria só entender isso, assim. Mas veja que você não está, o problema não está pedindo para você Sim, exatamente a força, mas é ele porque eu está fiquei pedindo esse força questionando. por comprimento, exatamente. Aham, Então é só para deixar bem claro assim que você nem precisa do tamanho do fio, só para deixar em sim, termos do que seria o fio. Exatamente. beleza. Beleza, Ok, então. beleza. Então, tá bom. Até Pode porque essa passar expressão, naturalmente, ela tinha um L aqui, né? E a gente tira para colocar ele para aqui para baixo. passar, exatamente, para passar como força por comprimento, beleza. Isso. Por Muito unidade bem. de comprimento. Foi a que você me apontou. Muito bem. É 43. Campo Embora magnético em uma bobina. isso daí ela deu até uma questão para a gente fazer. Ela falou, façam essa questão? Qual a questão? Aí, o problema é que até o exemplo dela é difícil, porque ela não escreve. Ela falou sobre a corrente na superfície da Terra. É Queria uma das que saber. você me enviou? Não, qual a corrente Hum, que passa Qual a corrente que passa? na superfície da Terra, Por causa do campo magnético da por causa Terra? do campo magnético da Terra? Putz, tá, mas ela pediu para vocês encontrarem isso? Uhum.
a corrente passa na superfície da Terra. Considerando o R 5.000 quilômetros e o campo magnético 10 a menos 4 O campo telas. magnético da Terra, considerando O meu Deus, raio, o raio 5 5 mil mil quilômetros km e o, o campo. e o campo magnético 10 a menos 4 Teslas. Aham, Assim, caramba. é para aplicar naquela fórmula, né? Mi0 e R ao quadrado, É 2. que assim, do nada você me pegou um pouco de surpresa, mas como tem simetria esférica, né? Provavelmente a gente está falando de. Não sei qual Aquela fórmula você está fórmula, pensando aí. na Eu fórmula da pensaria na lei de bobina, Faraday, né? ela utilizou exatamente aquela fórmula que você falou que a gente não ia usar. A da bobina? É, exatamente. É uma espira, né? Conduzindo corrente, na verdade, não uma bobina, uma espira. Ela considerou a Terra uma espira. Meu Deus. Que viagem, cara. É. Tá, bem. Não, não precisa fazer. Eu só estou te Tá. dando um exemplo do que ela pediu, entendeu? Eu tenho ele resolvido aqui. Me... Eu acho que eu vou ficar doida, mas vamos lá. Isso aí é meio esquisito, mas beleza. Bem, sinceramente eu não veria dessa forma esse problema. Eu pensaria mais na força. Eu acho que funcionaria mais fisicamente falando com a lei de Faraday, mas a lei de Faraday não vai cair na sua prova, né? Não, nessa Ótimo, não. ótimo. Então tá bom. Continuando aqui. Nós estávamos falando sobre essas obtenções aqui, agora chegou numa que realmente é interessante. Uhum. Lei de Ampère. Vejam. Deixa falar alguma coisa de Lei de Ampère para vocês? Sim, ela passou tudo sobre Lei lei de de Ampère. Ampère, então é que nem uma analogia da Lei de Gauss, assim, só que para correntes elétricas. Sim. Vai trabalhar, quando tu for querer encontrar um campo ou algo assim, né? Você vai estar trabalhando só em situações simétricas. Porém, existem um monte de teoria por trás, né? Tipo Uhum. aquelas coisas do fluxo, né? E Do coisas do fluxo. gênero, né? Muito bem. Eu não sei se você sabe, né? Mas, por exemplo, lá na lei de Gauss, você pode ter cargas, né, de sinais contrários, você tem cargas, então, mas no fim das contas, o campo gerado por elas vai ser zero. Por quê? Pensando pela lei de Gauss. Porque o fluxo é nulo, ok? Uhum. Tem um fluxo positivo e um fluxo negativo por causa das cargas de sinais contrários, já era, né? Aqui vai acontecer a mesma coisa com as correntes, né? Dentro da amperiana, lá é a gaussiana, aqui é a amperiana. Tá. Beleza. Então, de novo, ela é uma lei escalar, né? Então tem que fazer o produtinho escalar. Mas Sim. para quem. Tu já fez toda a física 3, né? Ou seja, tu já Já. fez isso que eu tô falando e tal. Sim. Show. Então você lembra de produto escalar e coisas assim, teve que revisar tudo isso. Bem, se te pedirem para deduzir o campo magnético de um fio, e se te deixarem deduzir do jeito que tu quiseres, eu recomendaria você usar a lei de Ampère, né? Sim. Se te pedisse agora, encontra aí o campo de um fio utilizando a lei de Ampère, tu saberia fazer? Não. Não? Então tá Acho que bom. não. Vamos Eu fazer teria então que aqui. assim, não. Eu teria que parar, pensar e talvez Aham. Não saísse. tem muito segredo. Ó, tu vai pensar o seguinte, né? Opa, tem alguma coisa aqui ao vivo? Muito bem. Deixa eu pegar minha caneta. Aí você vai ter, vamos colocar aqui, pede. Você vai ter o fio, ele tem uma corrente associada, ele gera um campo, certo? Uhum. Campo magnético. Bem, cada canto aqui ele vai ter um sentido, né? Sim. Acho que eu estou colocando as coisas no sentido certo. Beleza. Tá certo. Muito bem. Daí você vai ter, como a gente pode observar aqui no slide, né? Nessa figura que está um pouco melhor desenhada que a minha, que o DL, ou seja, o que indica a, o sentido do campo, vai ser sempre paralelo ao campo, certo? Uhum. Isso. Beleza. Então, porque você entendeu que o campo é rotacional.
né, Sim. gerado por um fio. Muito bem. Então, se isso é verdade, né, o que que acontece? Grave isso que eu falei agora, eles são sempre paralelos. Posso desenhar aqui também. Tá. Então, Quando a gente faz a nossa lei de Ampère, né, a gente tem um produto escalar, certo? isso daí você está demonstrando, né? A lei de Sim, Ampère. estou obtendo para um fio. Sim. A lei de Ampère, ela não se demonstra, ela é uma lei da natureza, entendeu? Ela está Não, eu lá, tô só. falando, essa é a lei, mas você chega numa. Aí, a partir disso, uma É essa, fórmula, né? isso, para o fio, exatamente. Daí você tem que pensar o seguinte, o que que é isso aqui, né? Isso aqui é um lado que tem termos matemáticos, ok? Uhum. E esses termos aqui, em especial, esse cara é o termo matemático, esse aqui é um termo físico, é o campo magnético. Só que esses dois vetores aqui, eles estão sofrendo um produto ah, escalar. Sim. E como eu mostrei aqui para você, em qualquer ponto da nossa amperiana, que são os pontilhados, em qualquer ponto dessa amperiana, tu Não vai ter, muitas zero. você vai ter paralelismo, certo? Aham. Então significa que em qualquer ponto que tu tenha interesse, o campo e o DL vão ter um ângulo de zero entre Zero. eles. Uhum. Isso. Então, se o campo vai ter sempre zero, né? Então ele não está de fato sendo afetado pelo DL, portanto ele pode sair para fora. O Sim. cosseno de zero é 1, e tu vai fazer simplesmente a integral de linha, né, do DL. Isso aqui continua sendo um vetor, não precisa pensar dessa Uhum. forma, porque a gente já está trabalhando com módulo, tanto faz. Mas quem é a nossa linha aqui, né? É um círculo. Sim. Nosso amperiano é um círculo. Esse cara é um termo completamente matemático. Ele independe do objeto físico aqui. Ele é só Sim. matemática, né? Ah, mas o campo seria circular, que nem lá na gaussiana, né? Mas o campo também é circular. Tá, mas isso não importa. Na integral, o que importa é só a matemática da coisa, que é um círculo. Tanto é que vai Vai ser ser 2πr, constante. 2πr. Tá. 0i. Então, B, E zero daí i. pronto, né? Aham, Saiu 2πr. Beleza. essa expressão. Aí Uhum. agora você poderia usar a lei de Ampère já para resolver algum problema. Vamos ver algum problema lá da tua lista que envolva a lei de Ampère. Aí tem Oscilações a elétricas. corrente líquida, né? Eu tenho que calcular quando eu faço. Corrente líquida, acho que você ainda está. Não, ainda a gente não vai se preocupar com corrente líquida, não, tá? Ah, tá. Corrente líquida é só quando a gente está falando de circuitos, de leis de Maxwell. Acho que Não, ainda. Não? ela passou aqui, ó. A gente faz a amperiana dentro até de várias correntes, de vários fios, né, no caso. Por exemplo. Vários fios. É, sim. Bem, sim, sim, a corrente líquida é tipo a corrente A final, né? soma, Sim, né? A sim, corrente sim, a soma final, das é. coisas. Entendi. É que quando a gente vai estudar as leis de Maxwell, eu acredito que o professor talvez cobre, Não, não é, vai passar, ela não conseguiu passar o conteúdo todo. Lady Max, essa vai ser a última prova? essa vai ser a última prova. Ah, então tá de boa. Eu poderia ter Não coisas fala muito assim, piores aí. não. Eu acho que poderia ser bem pior aí. Muito bem. Anyway, o que eu estava falando aqui, assim, sobre esse problema. Ele está sublinhado de amarelo. Você tentou fazer e não conseguiu, é isso? Não, eu fiz, mas é porque foram. Eu separei os que eu tive mais dificuldade, como eu já fiz há mais tempo, eu queria relembrá-los. Certo. Porque esse já tem mais Bem, tempo que eu fiz. Bem mas ela mais. te deu a lista toda para fazer ou só problemas específicos? Tipo, ela falou, faça o rally inteiro ou Não, problemas ela deu específicos? problemas específicos, mas assim, Ah, cada lista tinha 20 exercícios. entendi. É, praticamente o rally todo. Pode crer. Bem, daí você disse que tem alguma dificuldade nesse. Vamos ver. Mostra a seção reta de um fio cilíndrico longo raio que conduz uma corrente 170 amperes. Determine o módulo do campo magnético produzido pela corrente mais distância do eixo igual a esses problemas deliciosos, onde você tem Esse, que. querendo ou não, é só jogar na fórmula. É errado. Não, não. Porque aqui nem sempre você está pegando toda a corrente, né? Ah, não, sim, esse daqui a gente tem que analisar. O que eu falo é no A, lá, a distância do eixo igual a zero. Então, é lá dentro, né? Sim. Do fio. Peraí.
assim, na verdade, não tem distância Não tem do centro distância, né? nenhuma. É. Então, qual é o pó? Se não tem distância do centro nenhuma, ele não está acumulando corrente nenhuma para gerar um campo magnético. Então, se tu tivesse preocupado apenas no zero, corrente é zero. O campo é zero, entendeu? O campo é zero. Isso. É quando tu vai aumentando o raio e assim acumulando nesse caminho correntes e tu vai gerando campo, beleza? Isso. É. Só que o que acontece? Enquanto você não tem o fio todo pego, né, você vai ter que lidar com a densidade de corrente. Isso. Você sabe fazer isso? Densidade de corrente. Isso. Tem a área? A gente trabalha com a densidade de corrente na lei de Ampère, né? B dl igual a mi zero integral de JdA. Ok? Onde o J é a densidade de corrente da área que tu está pegando. Né? Isso. Só que a princípio ele está falando aqui que é uma corrente uniforme. Então você consegue definir esse J, né? Simplesmente dizendo que é isso dividido pela área, exatamente. No caso, a área total desse fio, que ele diz que é 2 centímetros de raio. Né? Então vai ficar 170 a dividir por π 0,02 ao quadrado, certo? Certo. Daí tu tens a densidade aí. Daí, aqui que entra quem entendeu a matéria e quem não entendeu. Quando ele te pedir ali o C, por exemplo, poxa, mas o B é o interessante aqui. Quando ele te pede o B, você vai integrar essa integral do lado direito até onde o problema pediu. Né? Então, beleza, aqui o lado esquerdo a gente já sabe que é 2πr, 2πr por simetria. Mas aqui, de novo por simetria, a gente tem π, né? Das integrais polares, certo? Daí você vai ter só de 0 a 0,01, entendeu? Tá. Isso. Engraçado, eu não resolvi assim. Não significa que você está errada. Mas mas qual que é o problema? Por que eu tô falando desse jeito? Porque pode ser que amanhã na prova a professora diga que o J não é uniforme, entendeu? Isso daí ela pode fazer. Daí tu vai ter que integrar o R, porque esse J vai depender de R. Isso daí ela pode fazer, é o que ela faz. Sim, porque os fios, na verdade, eles de fato são assim. Os fios, eles tendem a ter a corrente deles mais externa, não no centro do fio, entendeu? Mas na extremidade deles. Então pode ser que tu tenhas uma densidade de corrente que aumente com R, percebeu? Daí, em vez de colocar simplesmente o que eu vou colocar aqui, ó, que é esse cara aqui, você teria que colocar ainda a expressão que depende de R, beleza? E aí, como é que eu termino a minha integral aqui? Quem é que falta? O falando de DA, né? Sim, mas eu já passei esse π... Não, calma aí. Eu já passei esse π para fora, porque eu falei assim, como tem simetria angular, eu passo o π para fora. Ou seja, eu não vou me preocupar com o fato de eu ter que rodar de 0 a 2π aqui. 2R. Não, também. Mas, peraí, então, vamos lá. RdR. O R, Por causa das integrais polares, né? Quando tu está fazendo um círculo jacobiano da integral polar, é isso. Sim. E, né, na prova, muito provavelmente, se depender, vai depender só de R, não vai depender do ângulo. Então, tu sempre joga o π para fora, ou melhor, né, até que eu fiz uma idiotice aqui, é 2π, na verdade. Sempre jogo 2π para fora, porque ele não vai depender do ângulo, a princípio. São poucos os problemas da física que dependem do ângulo. Lá em campo elétrico, olha lá só. Muito bem, então vai rolar isso aqui. Daí você vai integrar, né, e já era, beleza? Tá, eu não entendi muito dessa forma, não. Esse exercício. É que você fala assim como você tava falando que tava entendendo tudo, daí eu até passei um pouco mais rápido, tá? Não, é porque eu estava entendendo a sua explicação, mas aí eu não entendi. Porque na hora de eu resolver, você consegue acabar de resolver? Para eu ver se eu cheguei no... Claro, vamos lá, cortamos o 2π. Daí vai ficar dr igual a resolução daquela integral lá.
que vai ser Tudo sai ali, né? Vai ficar 170 sobre π, R ao quadrado vamos sobre colocar esse 0,002 ao quadrado, que eu sinceramente não sei quanto é, mas deve ser 0,0004, alguma coisa assim. R ao quadrado sobre 2, de 0 a 0,01. isso, Talvez 4. corte alguma coisa aqui, não sei, que eu não quero ficar jogando coisa na calculadora antes de ser necessário. Daí, bem, vai ficar essa parada aqui ainda. Esse cara depende de π também, né? Dá até para simplificar. 0,02 ao quadrado, 0,01. Ah, que pena. O 10 os 10 alguma coisa corta aqui. Dividido por 2. É porque não eu faço com potência de 10 para ficar mais fácil. Vamos fazer. 170 dividido por 2 dá quanto, né? 85. 85, boa. E aqui vai ficar 2 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Aqui vai ficar 10 na menos, 9. Não. na menos Eita, 4 também. 4. Isso. Peraí. Então a gente já corta esse mano com esse. Uhum. Vai ficar simplesmente. Zero. O problema é que tem esse R aqui que eu não mexi ainda nele, né? Mas eu vou mexer agora. Vai ficar M0, 85 dividido por 2 vezes o R. E o R continua sendo 0,01. Ou seja, 10 na menos 2. Passei esse R para outro lado, tá? Tá. Eu vi. Uhum. Daí vai ficar metade de 85. 42,5, né? É. 42,5 vezes 10 na 2. Ou 4. M0 vezes 10 na 2. Tesla. Bem pequeno, como sempre, né? Na verdade, como a densidade ela é constante, ela não varia. Não é constante que a gente fala, né? Como é que a gente Uniforme. fala? Uniforme. Não dava para jogar só na fórmula? Porque eu joguei na fórmula. Não. Não? Não. Porque são expressões diferentes. Se você, por exemplo, lembra lá quando a gente tinha aqueles gráficos lá em campo magnético lá, que o campo era constante dentro e depois cai? Não, não lembro. Não lembra disso? Campo elétrico e distância do centro. Sim, lembro. Então, mesma coisa. Dentro tu tem um regime diferente de fora. Tu não pode jogar na fórmula que foi feita para estudar um negócio fora, entendeu? Mas eu posso considerar só a distância, não? Não. De novo, você considera a distância quando está fora, quando, né, aquela fórmula que a gente já viu 1000 vezes hoje, essa aqui que você está pensando, vou jogar nela? Não, você não vai jogar nela, porque Então, essa entendi. fórmula leva em conta que você está pegando o fio todo, entendeu? Entendi. Mas a distância aí, ela não tem a distância do. A letra B, ela tem a metade da distância do raio. É isso? A letra B, sim. Ah, então você está dizendo que você está supondo um fio com metade do tamanho. Porque essa é Não, a suposição que você tem que fazer, então. não. A distância da amperiana. Não é isso que, que ele está fazendo? Sim, A tem um distância fio e a sua amperiana está no meio aqui, né? Por exemplo, aqui mostra é a o D. seção reta de um fio cilíndrico longo de raio 2 e que conduz uma corrente uniforme. Tá. O problema é que eu não garanto que vai funcionar tu jogar naquela forma, eu acho que não vai funcionar, porque não é uma regra de três, entre aspas, aqui, entendeu? Porque como o raio, como a área ela aumenta ao quadrado, você não pode simplesmente dizer ali por simetria que vai ser a mesma coisa. Não é certo fazer isso. Entendi. Então, de qualquer forma, eu tenho que jogar desse jeito. Tu tem que fazer desse jeito, Aham. entendeu? E aqui, a parte do uniforme eu fiz aqui, ó. Né? Que nem eu falei pra você, essa aqui é a densidade, beleza. Eu coloquei ela aqui. Agora é um novo problema. Entendeu?
Entendi. Daí, o que aconteceria? Quando ele saísse para fora, né, do fio, ou você completasse toda a corrente, aí sim, você pode utilizar aquela fórmula. Entendi. Mas enquanto não está feito, não. Beleza? Entendi. É isso aí. Ele tá dentro. Tá. É porque esse desenho me confundiu aí agora um pouco. Por quê? Esse desenho é só um Não, esboço então, de é várias situações aqui acontecendo. porque. O raio do fio é na pontilhada, né? O raio do fio é da pontilhada. Não, peraí. O fio. Bem, o desenho é um desenho genérico aqui. Me parece que o fio é a parte laranja. Então você teria que chamar de Rzão, entendeu? É o A, então. Isso. Ah, exatamente. Ele chamou de A, é verdade. Exatamente. Então, o A é o fio. Lá é o É, fio o R raio A, amperiano. tá aqui, é raio A. E o R é amperiano. Sim. Mas eu poderia ter colocado o A aqui para ser passo a passo, mas eu já coloquei o valor, né? 0,02, certo? Ele determina o ângulo do campo magnético corrente a uma distância do eixo do fio. Tá. Do eixo. Então, ele está substituindo o R. Onde? Não, aqui na A igual a zero. Não. Letra A, zero. O R é zero. Bom, correto? Sim. É, mas você pode B. dizer que é zero, você pode argumentar pela lei de Ampère. Então, Como eu não sim. estou, como a minha amperiana não tem tamanho, então não tem campo, pronto. Sim, eu tô só interpretando novamente o exercício. B, R1, beleza. É metade do dentro do fio, né? Metade dentro do fio. Então, tem uma quantidade. Dentro da amperiana. E daí vem uma pergunta teórica aqui. A parte fora da amperiana vai afetar de alguma forma? A resposta? Não. Não. Só importa dentro da amperiana. Aham. Beleza. Por isso que no 4 lá não faz diferença. No 4, como assim, na questão D? Não, é na D, 4 centímetros. Calma aí. Quanto mais longe do fio, menor o campo, né? Mas está fora do amperiano. Não. Ah, não, ela está considerando fazer a amperiana no Em 4 4. centímetros, Aham, exatamente. Exato. entendi. Aham, Isso. beleza. Beleza? Tá. Tá bom, mas tanto para o caso 2 quanto para o caso 4, vamos dizer assim, a corrente é a mesma, vamos dizer assim, né? Então, Porque a sua amperiana vai cobrir a mesma quantidade de corrente, eu tanto cheguei na C quanto na D. exatamente na mesma resposta. Não, mas a resposta dos campos são diferentes. Não são o mesmo campo? Não, não, porque na C e na D, né, você pode utilizar essa fórmula diretamente aqui. Só que na C, o seu R é o R da C, na D é o Ou R da D, entendeu? eu falo, na verdade, a C deu o dobro da D. Ah, então A sim. B é que deu igual a D. A B deu igual a D. Sim. Não, isso aí eu acho que tá errado. Tu deve ter errado alguma coisa. Tá? Será? Eu acho que sim, porque, de novo, ó, pensa na física do processo. Sim. Você não está pegando toda a corrente. Eu acho que é por Sabe? isso que eu marquei essa questão aqui, porque eu achei muito estranho isso mesmo. Sim. E para ver o que eu errei, qual foi a interpretação errada que eu fiz aqui. Provavelmente você foi naquilo lá de querer fazer por simetria, né? Deu ruim. Tinha que ter feito aqui por integrais, beleza? Beleza. Beleuzas, beleuzas, beleuzas. Então é isso, pô. De lei de Ampère, tá bom, tá bom. Revisamos bem essa matéria. Gostei. Bem, amanhã temos mais, né? Ok. Daí você tente me trazer alguma questão mais específica, que surgiu as dúvidas, mas não se desespere, você tá bem para a prova, beleza? Não estou, não. Eu Então, acho que tá. terminou o capítulo 30, ficou faltando só o capítulo 30. Não,